Nós estamos na segunda palavra hoje de uma série que se chama Caminhos do Deserto. E é baseada num versículo muito claro, muito simples, que é o Mateus capítulo 4, versículo 1, e na experiência de Jesus no deserto. Essa palavra, se Deus permitir, ela tem uma conclusão no próximo domingo. Mas o texto é muito claro, e nós vamos ler juntos o texto de Mateus capítulo 4, verso 1. Você pode ler comigo? Pelo Espírito alto. Este é o texto. Na semana passada, nós destacamos o conteúdo da primeira frase. Jesus foi conduzido ao deserto. E entendemos ali naquele texto, entendemos ali naquela interpretação, de que muitas vezes o Senhor nos conduz a situações extremas para o nosso crescimento. Aprendemos a diferença do deserto da calma, do deserto da alma, né? O deserto que Deus nos conduz para os desertos da sequidão da alma. E hoje nós vamos nos debruçar sobre a segunda parte do versículo, onde diz: foi para ser tentado pelo diabo. Mas antes, eu encomendei com a Camille, com o Ministério de Música, uma canção. Ela umas canções, né? É um popurrí, é um medley, de canções que marcaram a vida de muitos aqui, e eu fui presenteado com o envio de um áudio, né, no WhatsApp, e quando eu ouvi, eu desafiei a Camille, junto com o Ministério de Música, nos embalar. Vocês sabem, né, eu não sou assim da roça, mas eu sou do mato, né? E a primeira música que faz parte desse medley, desse popurrí, é Igreja Pequena. Quantos aqui já congregaram em Igreja Pequena? Levanta a mão. Que saudade, né, irmãos? E essa música fala: igreja pequena, onde Deus falava. Às vezes a gente é levado a tantas, né, um certo conforto, tantas coisas que envolvem o culto e tanta tecnologia. Imagina tirar tudo isso da gente, né? Imagina tirar tudo isso da gente, toda a iluminação, todo o som, toda a aparelhagem, né? Todas as projeções, né? E voltarmos um pouquinho a desfrutar daquilo que a gente só encontrava naquelas comunidades raízes de começo, presença de Deus, comunhão. Bem, nós podemos viver o melhor dos dois mundos. Podemos ser uma igreja grande, abençoada, mas continuar a viver, né, as virtudes da igreja pequena. Sabe como? Na célula. Na célula é o lugar onde, mesmo que sejamos uma igreja tão grande, podemos ser pequenos suficientes para cuidar um dos outros, para sentir falta um dos outros. Essa é uma das músicas. Enquanto eles cantam, a gente aproveita e louva o Senhor junto, amém? Saudade, às vezes meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía
onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante fundou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste choro. 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscar foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao leite o voltou. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Pois tu dissipaste toda a sombra, já tem luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá do campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, com meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vocês são queridos demais, viu? Glórias a Deus, amém. Obrigado, viu? Glória a Deus, meu irmão. Vou usar um termo bem espiritual para definir esse momento. Fico assim que nem um pintinho no lixo. Feliz demais. Não é? Muito obrigado, viu? Eu sei que não faz parte da playlist de vocês. Glórias a Deus, mas vocês são muito generosos. Glória a Deus. O que define o pecado? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Passar o sinal vermelho é pecado, sim ou não? A ambulância está vindo com uma pessoa,
ali com sérios problemas, e ela vem passando todo mundo, os carros vão abrindo, o sinal está vermelho, ela passa o sinal vermelho. É pecado ou não? Não, vocês têm que se decidir. Onze e meia da noite, meia-noite, você está parado sozinho num cruzamento, o sinal está fechado. Está ficando mais difícil. Em primeiro lugar, pecado não é relativo. Pecado é um absoluto. Situações são relativas. O sinal foi feito, né, para servir o homem, não o homem o sinal, não é para você sair aí furando sinaleiros. Mas na realidade não é tão simples a gente pensar e fazer uma lista, isso é pecado, isso não é pecado, necessariamente. Mas na realidade é muito simples entender que aquilo que afronta o caráter de Deus e aquilo que nos tira do centro, do alvo, daquilo que fomos chamados para ser, fazer e cumprir, nós podemos definir como pecado. Na primeira semana, quando nós falamos que Jesus Cristo foi chamado ao deserto, e eu ousei propor aqui, de que de alguma maneira Jesus precisava experimentar um crescimento espiritual, mas não um crescimento como nós vivemos. Jesus precisava passar pela prova e ser aprovado, para que no tribunal eterno não houvesse do diabo em nenhum momento algo do tipo, mas foi fácil, foi para ele não foi testado devidamente. Então Jesus precisava passar verdadeiramente pela prova, e não era um teste pro forma, só para dizer que foi feito. Jesus verdadeiramente tinha que estar sujeito às mesmas paixões que eu e você estamos sujeitos, e ele o estava na sua carne, para que a prova tivesse validade. E naquela proposta, em algum momento nós falamos sobre as áreas que Jesus foi tentado, mas hoje eu quero aprofundar com você quais são as coisas que tentam o nosso coração, e por que o texto, no final do capítulo dessa sessão, diz que depois de ter sido tentado em todas as coisas, depois que o diabo tentou todas as coisas com Jesus, ele se afastou por um tempo. E é interessante nós pensarmos de que essas três tentações, elas representam tudo o que nós podemos viver de tentações na nossa vida. Às vezes nós pensamos como algo tão bobo, Adão ter dado uma mordida num fruto, tem o poder de condenar a humanidade toda a uma situação de pecado, e tantas coisas ruins que a gente vê, e muitas delas não conseguimos entender, por causa de uma mordida na fruta, ou no fruto. Mas não era algo tão pequeno, não foi uma besteirinha, não foi aquela visita numa madrugada à geladeira, na época que a gente está de dieta, e não consegue vencer a tentação. Foi muito sério, porque aquela árvore, aquele fruto representavam o único sinal de prestação de contas de Adão a Deus. E no único sinal de prestação de contas da sua vida, da sua integridade espiritual, Adão falhou, e todos nós nele falhamos em relação a Deus. Você vai perceber de que enquanto nós estivermos caminhando nas três tentações que Jesus passou, nós percebemos que o final de todas elas, ou ceder a qualquer uma delas, é ceder ao egoísmo, e de alguma maneira aceitar a mesma proposta que Adão e Eva receberam, e agora de maneira mais específica Eva, quando diz: vocês querem ser igual a Deus? Vai nascer e vai se consumir nessa vaidade, nesse desejo de ser mais ou ser quem eu não sou.
e desfrutar do que eu não nasci para desfrutar. A gente vai perceber de que na tentação feita a Cristo Jesus, em 3 áreas tão essenciais, nós precisamos nos cuidar e vigiar, porque são essas as áreas que o tempo todo, de uma maneira ou de outra, são lançadas as iscas de tentação, as armadilhas pelas quais o diabo pega a muitos. Por isso eu quero começar nessa noite com um texto que o próprio Senhor Jesus citou. E o tema da mensagem não é aprendendo sobre tentação, mas é vencendo a tentação. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ler algo que Jesus disse a respeito do tentador. Vamos lá? O ladrão... Você pode repetir? O ladrão só vem... Você sabe, e você precisa ter em mente isso, de que quem te convida a desfrutar de um certo pecado, de uma certa situação, a pessoa, o ser que está por detrás deste convite, é esse camarada, que veio somente para roubar, matar e destruir. E é interessante que, de alguma maneira, nós vamos aprender hoje o que ele quer matar, o que ele quer roubar e o que ele quer destruir. A primeira tentação de Satanás é roubar a identidade. Você pode repetir comigo? Roubar. O ladrão veio, vamos dizer o diabo, vamos? O diabo veio não para roubar, matar e destruir. O que o diabo quer roubar? Quer roubar a sua identidade. Você pode ler comigo o texto? Vamos lá? Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus está para iniciar o seu ministério. Daqui a pouco Jesus vai estar no meio de multidões, Jesus vai estar entrando nas cidades, daqui a pouco Jesus vai estar operando a palavra e trazendo verdadeiramente o estabelecimento do reino para uma geração tão perdida. Jesus está prestes a iniciar o plano de que efetivamente, ou concluir, melhor dizendo, o plano que efetivamente vai resgatar o homem do pecado e das garras de Satanás. E é nesse momento que, depois de já fragilizado totalmente na sua carne, tendo jejuado por tanto tempo, Satanás se apresenta com a primeira tentação. E a primeira tentação, eu quero te dizer, é essa: prove quem você é. Essa é a primeira tentação, ela é em relação à sua identidade. Quem você é mesmo? Como Satanás começa a tentação, ele dizendo: se verdadeiramente você é filho de Deus. Quem você é? E ele faz então uma proposta: manipule o poder de Deus para te favorecer, manipule as forças espirituais que estão à tua disposição, para você ficar satisfeito. Essa, queridos, é a prova, e essa é a isca que Satanás tem usado com tantas pessoas, inclusive com igrejas. Quantos estão sedentos? E eu quero viver uma vida de milagres, eu quero viver um tempo de milagres. E o que Satanás estava propondo para Jesus, eu dizendo, era o seguinte: faça milagres. Não é você o Filho de Deus? Você pode ou não pode? É Jesus que lá na frente, ao declarar a respeito da vida de João Batista, vai dizer: este é o maior nascido entre mulheres, esse não houve um tão grande como João. Quantos milagres João fez? Nenhum. Quantas curas João Batista operou? Nenhuma. E Jesus declara dele: este é o maior. Não há nascido de mulher um maior do que João Batista. Não fez um milagre. Mas muitas vezes estamos assim, ansiosos de ver onde está tendo manifestação, aonde está tendo poder. O que Jesus vai pontuar em primeiro lugar é o seguinte:
Maior do que o milagre é a fonte do milagre, porque se você for a um centro de esoterismo, de espiritismo, seja qual for, você vai encontrar milagres. Você vai encontrar milagres acontecendo em meios de meditação oriental. Você vai encontrar um monte de milagres. A minha pergunta é: vale mais o milagre ou a origem do milagre? E aí nós precisamos entender, queridos, que nesse ponto Satanás está querendo nos colocar a mesma perguntinha lá para Jó. Esse Jó, claro que ele vai te servir. Claro que esse Jó vai te obedecer. Claro que ele vai sacrificar e te adorar. Tudo que ele coloca a mão, o Senhor abençoa. Tudo que ele faz prospera. Ele tem uma família abençoada, assim qualquer um te serviria. Então daí Deus fala: pode tirar tudo, porque você verá que entre eu e Jó há muito mais do que uma família, do que bens, do que posses, do que um status. E quando tudo foi tirado, só sobrou uma coisa para Jó: o próprio Deus. E quando ele está cheio de perguntas no seu coração, capítulos 39 e 40 do livro de Jó, Deus começa a falar, Deus começa a se pronunciar. Procure o texto, não há uma resposta dada pela boca de Deus, é uma pergunta atrás da outra. Você estava lá quando eu fiz isso? Você sabe por que disso? Você sabe quem tem a maior glória entre todos os seres criados por mim? É um monte de perguntas, e no final desse monte de perguntas, Jó se prostra diante do Senhor sem nenhuma resposta e diz: eu sei, o meu Redentor vive. Eu te conheci muitas vezes até de entender, de tentar, ouvindo, te entender, mas hoje os meus olhos te veem. Ele está dizendo: Senhor, só sobrou somente nós. E Jesus agora ele é tentado naquilo que eu e você vamos ser tentados, no nosso, não no nosso propósito, mas na essência da nossa criação. Pergunte para um homem que deita-se com uma mulher alheia, ou a mulher que deita-se com um homem alheio, se de alguma maneira ele ou ela não se sentem no direito. Não, possível. Eu não nasci, para sofrer tanto, um casamento tão difícil. Eu tenho direito. Satanás estava dizendo isso para Jesus: você não é filho de Deus, você tem direito de transformar pedra em pães. E se Jesus cedesse, não ia ser suficiente. Ele iria dizer: agora está vendo essas pedras aqui, transforma em croissant. Porque quando a gente vai dando apetite ao pecado, nunca o que a gente consome está bom, a gente sempre quer mais. Porque o problema está na minha identidade, eu preciso saber quem eu sou. E nesse ponto, Jesus responde da maneira mais simples, clara, mas nós precisamos entender a profundidade dessa resposta, quando ele diz: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo: eu não vou me alimentar desses pães, porque eles podem me alimentar na carne por um tempo, eles podem me dar prazer por um tempo, eles podem me dar forças por um tempo, mas a força que eu quero, aquilo que eu nasci para ser, eu só tenho na palavra do Pai, e é dela que eu vou me alimentar. Ele traz à tona a palavra de Deus, ele traz para cima a palavra de Deus. Quando você estiver em conflitos na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, sobre o que é certo, sobre o que é errado, pergunte antes de tudo o que a palavra de Deus diz, não o que eu penso a respeito da palavra de Deus. Não é eu penso que a palavra de Deus diz isso, eu acho que a palavra de Deus diz. Você não pode viver de achismos, você tem que viver daquilo que é absoluto, e a palavra do Senhor tem conceitos absolutos, e ela precisa ser colocada em evidência. A maioria das vezes que nos envolvemos em situação de pecado, seja pelo qual for, é porque abandonamos e guardamos a palavra do Senhor, não no nosso coração. E o salmista diz: escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. Ele disse: eu trouxe para o lugar mais precioso da minha vida, para o centro da minha vida, a tua palavra. Ele não escondeu a fim de não achar,
Ele trouxe como um tesouro precioso a palavra para dentro do coração para não pecar. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, antes de perguntar é certo ou errado para você mesmo, pergunte o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Ele declara a palavra, ele enobrece a palavra, ele coloca em evidência, em destaque a palavra. E ele decide viver no centro da palavra. Ele decide que a sua vida não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E novamente eu lembro aquilo que eu tenho falado nesses domingos. Glória a Deus, porque Ele morreu pelos meus pecados. Mas antes de morrer pelos meus pecados, Ele viveu a vida que eu não poderia viver. Ele colocou os pés na palavra. Quando Pedro vem dizer para ele: olha, nós não vamos deixar que essas coisas horríveis aconteçam com você, Jesus. Não vamos deixar que essas coisas tristes aconteçam contigo, Senhor. Ele diz: para trás de mim, Satanás, porque você está querendo tirar os meus pés da palavra, até mesmo usando a boca de um amigo. Às vezes teus amigos têm grandes conselhos para te dar, mas se os conselhos dos teus amigos não conferem com a palavra de Deus, se a proteção, se o conforto que as amizades querem te dar, não conferem com a palavra de Deus, diga algo para eles tão simples, tão terno, dizendo: para trás de mim, Satanás. Se ele é teu amigo, ele volta depois. Amigão de Jesus, mas queria tirá-lo da palavra. Jesus diz, as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. E o que é tudo que Deus diz? De toda palavra que procede da boca, o que é? Nós estamos, queridos, fracos, nós estamos débeis, nós estamos desorientados, nós estamos frágeis, porque paramos de nos alimentar da palavra. Nunca foi tão fácil, nunca o acesso foi tão fácil, nunca houve tantas traduções, nunca houve tanta interpretação, nunca houve tanto acesso para que eu possa entender aquilo que supostamente eu não entendo. Mas estamos tão fracos, tão debilitados, porque nossa rotina com a palavra, ela é escassa, muitas vezes se resume aos cultos e às nossas reuniões de pequenos grupos de célula. A segunda tentação, ela vai em direção à autoridade. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Ele quer roubar a sua identidade, ele quer mentir para você. Ele não pode matar a sua identidade porque você foi criado em Deus. Ele pode roubar. Ele pode dizer que você não vale, ele pode usar a boca de pessoas tão importantes para você, seus pais, pessoas que você ama tanto, que deveriam ser canais de bênção para lançar sobre você mentiras sobre a sua identidade. Ele pode deixar fraca a sua identidade, mas ele não pode matar a sua identidade, ele não tem este poder. Inclusive Jesus conquistou as chaves da morte e do inferno, amém? Ele não tem poder de matar a tua identidade, mas ele vai mentir para você o que for necessário, para roubar de você o tesouro da sua identidade. E você foi criado em Deus, para verdadeiramente governar com o Senhor, em nome de Jesus, amém? Mas ele pode matar a sua autoridade. E o texto diz, você pode ler comigo? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem, e eles te susterão, para que não tropece em pedra, para não tropeçares em pedra alguma. Na NTLH, então disse: se você é o filho de Deus, joga-te daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você,
e eles vão segurá-los com as suas próprias mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Interessa saber que o diabo estava citando a Bíblia. Interessa lembrar que ele faz menção do salmo que está aberto na maioria das casas, ou em muitas casas, no Salmo 91. Mas ele lança a palavra com a sua interpretação. Isso é muito perigoso. O pior tipo de mentira é aquele que tem 99% de verdade. Ele tem pouco de mentira. Ele tem muito de verdade. Mas a mentira que está contida vai fazer muita diferença. Novamente, a gente tem que voltar lá onde tudo começou em relação ao pecado, para nós seres humanos. E quando Eva começa a ter um diálogo com a serpente, ele começa a falar mais ou menos com a mesma linguagem. Não foi assim que Deus disse. E ele repete boa parte das palavras que Deus tinha dito, mas ele acrescenta e desvirtua uma pequena parte. E aí ele traz a interpretação. Sabe por que ele não quer que você tome do fruto? Porque ele sabe que o dia que você fizer isso, seus olhos vão ser abertos. Para com esse negócio de ficar tentando servir a igreja. Você pode viver em liberdade. E nós estamos no século 21. Você não precisa prestar contas para ninguém. Viva a sua vida, seja feliz. Qual é a tentação? A tentação em relação à autoridade é: mostre a sua relevância. Mostre quem você é. Mostre a sua força. Mostre o seu poder. Mostre quanto você é imprescindível. Porque se você for ordenar, ele vai na hora parar o céu inteiro a teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. E desde quando esta é a promessa? E desde quando o Senhor fala que estará comigo em todos os momentos, eu estarei livre de dar tropeções, de passar pelo fogo, até mesmo passar pelas águas? Porque eu sei, queridos, que muitos crentes fiéis morreram assolados, queimados ao fogo. Deus não era Deus naquele momento. Porventura o Senhor estava falhando nas suas promessas com ele, porque Satanás quer lançar no seu coração uma vaidade tremenda. Você é o cara, você é demais. Olha, se te acontecer algo de errado, você tem que repensar esse teu Deus aí, porque ele faz com que o seu relacionamento com Deus não seja relacionamento de pai e filho, ou de servo e de senhor. Ele quer que você seja o senhor do papel. Ele quer que Deus é que esteja à sua disposição. É por isso tanta gente frustrada com Deus. Lança-te daqui. Porque se realmente Deus gosta de você, e daí acontecem coisas ruins na nossa vida. Acontecem coisas ruins na vida de boas pessoas. Acontecem coisas esquisitas. Alguns dias atrás, caiu um prédio de 7 andares. Um menino, estudante de arquitetura ali em Fortaleza, ele faz uma selfie, ele estava no primeiro andar, debaixo dos escombros, e manda para sua família, para os seus amigos: manda o pessoal me pegar que eu estou numa boa aqui. 7 andares, caíram sobre ele. Estava vendo algum tempo atrás a história de um casal. Eles tinham terminado a celebração do casamento, eles estavam ali comemorando, e tinha aquele momento de fazer as fotos. Quando foi fazer as fotos, o noivo ficou com preguiça de deixar um copo de bebida que ele estava tomando, pôs no bolso. Vocês ouviram essa história? Ele colocou no bolso, e quando saiu, tropeçou, o vidro quebrou, cortou a artéria, morreu. O outro cai um prédio em cima, fica vivo. Dá para entender?
Deus é menos Deus numa hora ou na outra? E aí eu não posso esquecer, quando eu estou fazendo essas três relações juntos, a tentação, Jó, e ali o princípio, o Éden, a mulher de Jó dizendo, amaldiçoa o seu Deus, ele não serve para nada, é o que ela está dizendo, e morre. Se esse Deus, a única finalidade que ele tem é te manter vivo com tanta desgraceira, amaldiçoa e morre. Porque essa é a mentalidade de quem cai na armadilha da segunda tentação. E vai vendo morrer, querido, a sua autoridade de vida, o sentido daquilo que realmente nasceu para fazer e exercer a sua autoridade. E nós, muitas vezes, estamos deixando de fazer o essencial, nos preocupando com aquilo que é o periférico da vida. E nós estamos tão envolvidos, e as pessoas estão tão frustradas, porque receberam um não no relacionamento, porque não conseguiram comprar ou trocar o telefone que queriam, ou porque o vizinho já trocou de carro e eu ainda estou com o mesmo carro há 3 anos. E a gente vai querendo exercer poder e autoridade em lugares inúteis da nossa vida. Nós não choramos mais pelas pessoas que estão perdidas sem Jesus. Houve um tempo em que nós proibimos na igreja fotos constrangedoras, doídas, quando se relacionavam a missões. Não sei se você lembra de uma foto de um menino, do lado tem uma ave esperando ele morrer, um menino africano, uma foto dramática. O autor daquela foto, o fotógrafo, suicidou porque não aguentou trabalhar aquela imagem na sua mente, no seu coração. E muitas vezes essas fotos são mostradas, as situações, a miséria, para tentar de alguma maneira nos sensibilizar para que a gente invista. Em um certo tempo eu proibi, eu falei, não é possível que a gente tenha que ver imagens de tanta desolação para voltar a sentir como Deus nos preparou para sentir, para exercer a minha autoridade. Eu não preciso ser exposto a essas imagens para sentir no coração que Deus deseja que verdadeiramente eu sinta. E aí eu tenho que começar a pesar as minhas frustrações, queridos. Aí eu tenho que começar a pesar quais são os valores que estão norteando, porque talvez eu esteja tão envolvido na cultura do pecado, que eu já nem acho mais que é pecado fazer alguma coisa. Eu estou tão envolvido. E aí, pastor, como que nisso a gente perde a autoridade? Eu já ouvi em algumas igrejas, na hora da oferta, por exemplo, alguém dizer, gente, você precisa trazer a sua oferta, você precisa trazer o seu dízimo, senão nós não vamos pagar a conta da luz da igreja. Se esse é o seu motivo, pode deixar, pode ficar aí. Deus não depende de mim, não depende de nenhum de nós para manter a sua obra. Inclusive, a época que a igreja foi mais gloriosa, ela não tinha templo, ela não tinha iluminação, ela não tinha nem Bíblia impressa. Mas tinha uma autoridade. Hoje nós temos som, nós temos LED, nós temos equipamentos, nós temos salas, glória a Deus por isso. Mas será que nós podemos ainda dizer para aquele que está à beira do caminho, olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos em nome de Jesus, levanta e anda? O que é? E quais são as seduções do inimigo que nos furtam essa autoridade de viver como igreja? Como povo, como gente escolhida, gente que nasceu de novo para fazer a diferença, para se importar com o que é eterno. O que o diabo estava dizendo para Jesus você tem que ser o centro, cara. Se as coisas não estão do jeito que você quer, Deus tem que se mover. Você não pode tropeçar, você não pode se arranhar, não pode machucar o dedinho. Todas as vezes, querido, que nós nos vemos assim nessa situação, seja em casa, dentro do casamento, seja como filho dentro de um lar, quando nós nos sentimos assim dentro do nosso emprego, alguma coisa vai dar muito errado, porque eu quero te dizer,
você está dizendo, se o Senhor é Senhor na minha vida, Ele vai mover todo o céu a meu favor. Eu quero te dizer, Ele já moveu todo o céu ao teu favor, quando mandou Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados. O que vier depois disso é lucro, é dengo de Deus. Ele já foi Deus na minha vida, movendo Cristo. Ele já me deu o que era necessário. A crise de autoridade vem porque nós gastamos as nossas energias naquilo que não é válido. E Jesus responde, não tentarás, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, mas as escrituras sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Eu não vou me submeter à cultura do Egito. Estava chovendo pão, não está bom, a gente está cansado do pão. Nada estava bom, era melhor ter morrido no Egito, do que aqui nesse deserto, é porque não tinha cemitério lá, que você nos... tudo está errado, tudo, por quê? Porque eu sou o centro, eu não exerço autoridade, porque não emana de mim aquilo que Deus me chamou para fazer e influenciar. Eu quero sempre que de alguma maneira, o último beneficiado, ou o principal beneficiado, seja eu mesmo. E Satanás estava, em outras palavras, dizendo assim para Jesus, olha, você veio aí salvar o mundo, isso é muito importante, mas você é mais importante do que essa gentalha. Esse povo só vai te dar dor de cabeça, rapaz. E você vai ver, depois que eles se converterem, tem uns que ficam pior. Não aqui, né, irmãos? Não aqui. Isso é mais importante. Lança-te daqui, mostra o teu poder. Daqui a pouco, se Deus nos permitir, na próxima semana, tem uma resposta tão linda que Deus dá a esse desafio de Satanás. Sabe como que Jesus usou o poder que Ele tinha disponível? Se derramando sobre a vida das outras pessoas. Por que eu não abro a minha casa para receber uma célula? Porque suja, né? Porque estraga uma coisinha aqui, arranha um móvel ali. Por que eu não faço compromisso? Esse dia na semana eu vou ofertar ao Senhor para estar na comunhão com os meus irmãos, porque eu mereço ter meu tempo, né? Afinal de contas, em outras palavras, se eu for tropeçar, Deus tem que dar um jeito de mandar um anjo e não deixar eu ralar. A grande resposta de Jesus a Satanás foi em toda a sua vida, quando dia a dia, o mesmo Satanás, o mesmo diabo que queria te fazer com que ele tirasse os olhos do verdadeiro motivo da autoridade que ele tinha recebido, que eram as pessoas, ele se debruçava ainda mais sobre as pessoas. E quando o diabo falava, você tem um nome para zelar, daí ele ia lá, se sentava com prostitutas, com beberrões, com cobradores de impostos. Ele falava, você quer que eu mantenha o meu nome de filho de Deus? Você não é filho de Deus? Tô aqui o meu nome, vou jogar na lixeira, porque eu vou sentar com quem precisa. Eu sou cura para quem está doente. Você não vai me tirar do meio deles. E eu quero te dizer, Deus quer muito dar, por exemplo, este lugar para nós, mas Deus não vai nos dar, se esse lugar para nós for o grande motivo. Deus não vai nos dar. Inclusive Deus nos espalha daqui, para nos acordar, se for necessário, para a gente usar a autoridade naquilo que a gente foi chamado a usar a autoridade. Terceira tentação é destruir o propósito. Você pode ler o texto? Ele primeiro vai na identidade. Se você é filho de Deus, você tem poder para se satisfazer desse título. Depois ele vai na autoridade. Ele diz, use aí o seu poder, usa, caneta aí os anjos, eles vão te servir. Usa a sua autoridade de maneira indevida.
Seja vaidoso, se considere imprescindível. Eu sou o cara, se não for comigo, está no sal. O que vai ser do ministério se eu sair? Tem maridos que se sentem assim em casa, afligem suas esposas porque ganham, sustentam a casa, a esposa está fazendo o trabalho mais difícil, não recebe aplauso. Você já viu uma mulher que cuida bem da casa receber aplauso? Não recebe, irmão. E é um serviço que não... Jesus está falando. Pelo menos uma pessoa que Deus está falando. Bonitão lá, sai todo cheiroso para o trabalho e tal, vai, traz dinheiro, porque traz dinheiro, aflige sua esposa, seus filhos. Quantos casos, eu tenho orado com a Su sobre isso, quantos casos de gente que construiu uma vida difícil juntos, superou crise juntos, quando está na boa, o bonitão bate as asas. Vai ver se chove. Vai ver se chove. Porque a guerreira que estava do seu lado no dia da dificuldade, é essa que você tem que valorizar. É essa mesmo. E aí usando a autoridade de maneira indevida. Mas a terceira é o propósito. E essa tentação é o seguinte: use sua vida para a sua satisfação. Siga pelo caminho mais fácil. Ei, Jesus, para que cruz? Para que cruz? Essa tentação, ela tem uma nova versão moderna. Ela mais ou menos diz assim: meu corpo, minhas regras. Ei, use aí, você vai desperdiçar a sua vida. Use o que você tem para se satisfazer. Está vendo isso aqui tudo? Está vendo essa riqueza toda? Está vendo essa glória toda? Está vendo a glória dos reinos? Eu vou te dar. Eu recebi por empréstimo, eu recebi por procuração do homem, e eu vou te passar. Sabe o que você faz? É simples assim. Ajoelhe e me adora. Não vai doer nada. A resposta para Jesus, dessa vez, é uma resposta muito dura. E ele diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E ele diz: retira-te, Satanás. Tem um momento na nossa vida que o ambiente da tentação tem que ser transformado. A partir deste momento, todas as vezes que Satanás vai tentar a Jesus, é com sutilezas, como eu disse, através do Pedro. Ele vai armar armadilhas, ele vai criar armadilhas, situações para que Jesus caia ainda em tentação. Nós vamos aprender semana que vem que ele não desiste. Ele não desiste. Ele vai continuar procurando oportunidade. Mas nesse exato momento, Jesus dá uma palavra tão forte e que para nós parece assim tão óbvia. É claro, é o que está em toda a Bíblia: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas essas palavras são confirmadas pela boca de Jesus, quando Ele está diante dos seus discípulos e dizendo: lá vem o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada nele, e ele não tem nada em mim. O que Jesus está dizendo agora, em relação ao propósito da sua vida, você tem que dar um chega para lá definitivo, nessa investida, nesse conforto que muitas vezes Satanás e os seus mensageiros têm de te rodear. É importante que as pessoas que trabalham com você saibam de que lado você está.
É importante que a sua família saiba o quão compromissado você é com a palavra, com o Senhor. Precisam saber lá na sua sala de aula. De que lado você está? Você tem que dizer: eu só vou adorar a Deus. Eu não vou, e aqui está para você, jovem e adolescente, não vai entregar sobra para Jesus, entrega a sua vida, entrega o melhor da sua vida, em nome de Jesus. Esses dias eu estava contando um testemunho para alguém, dizendo, e eu vou dizer, isso é verdade, quer dizer, tudo que eu preguei é verdade, mas isso é verdade também, nunca recebi uma oferta de usar droga, nunca. E eu contando esse testemunho, dizendo, eu creio que eu sempre fui muito posicionado, e talvez as pessoas podiam dizer, nem vamos chegar lá, que não vai virar. Mas alguém trouxe uma nova luz sobre o meu testemunho, e disse, pastor, ou Deus sabe que você é tão fraquinho, que não deixou ninguém chegar perto. Eu falei, pode ser isso também. Eu não sei o motivo, se foi totalmente proteção de Deus ou o meu posicionamento, mas eu quero, o meu e-mail é pastorelijr@gmail.com, porque qualquer lugar que eu pareço, a primeira coisa que eu falo, quem eu sou. São duas coisas que eu faço em qualquer informação, principalmente em hotel. Primeiro, qual que é o seu e-mail? pastorelijr. Já dali em diante, irmão, não tem mais, né? O que você faz? Eu sou personal life. Não, eu sou pastor. E quando pergunto, estado civil, eu falo, cria um campo aí, porque no meu estado civil é muito bem casado, né? Casado ali não serve não. Irmão, nós temos que posicionar. O cara que dá uma olhadinha, o cara que dá aquela cantadinha, se colar, colou, sai dessa. Está de joelho, tá? Está de joelho adorando Satanás. Quando você acha que pode. É uma coisinha errada. Eu só queria que você não esquecesse dessa imagem. Próxima vez que você aceitar a oferta de viver para a sua satisfação, você estará de joelhos, dizendo, glória a Satanás, a ti. É pesado? Use a sua vida para a sua satisfação, você merece, cara. É tão simples, cara. Você pode. Ele veio nos tentar em 3 áreas. Você pode repetir comigo? Roubar a identidade, matar a autoridade, destruir o propósito. Quando ele quer roubar nossa identidade, o convite que ele faz é, prove quem você é. Manipule inclusive o poder de Deus, se for para te beneficiar. Quando ele deseja matar a autoridade, o convite é, mostre a sua relevância, e te convida a uma vaidade de ser imprescindível. Quando ele quer destruir o propósito, o convite é, use a sua vida para a sua própria satisfação. Vai pelo caminho mais fácil. Vai pelo caminho mais fácil. Jesus venceu toda a sorte de tentação. E a palavra de Deus que diz isso. Fala, pastor, eu não sou Jesus, eu não tenho forças. Mas é para isso mesmo que ele veio. Você pode ler comigo? Foi para isso que ele se manifestou. Eu não tenho forças. Muitos melhores do que eu já caíram. Mas andando de mãos dadas com Jesus, na autoridade de Jesus, firmando a minha identidade em Jesus, colocando todo o meu propósito para glorificar a Deus em Cristo Jesus, por Ele, nele, com Ele, todas as obras de Satanás vão cair na minha vida, em nome de Jesus. Foi para isso que Ele se manifestou, amém? Você pode se colocar em pé. Nós vamos
novamente cantar Rendido Estou. Somente a Ele adorarás. Somente a Ele adorarás. Toda a tentação vai tentar encontrar espaço na nossa vida por essas 3 portas. Quem você é? O desejo de firmar a sua identidade, as suas inseguranças, o seu desejo de provar as coisas para os outros. Muitas tentações entram por essa porta da identidade, outras entram pela porta da autoridade. Deus me deu o poder, Deus me deu a autoridade, Deus me deu a capacidade de gerar e produzir e fazer as coisas de uma maneira diferente. Há coisas que só algumas pessoas podem fazer. Vê como é uma pessoa que trabalha com artesanato. Eu fico impressionado como a pessoa consegue fazer as coisas assim de maneira tão perfeita. Algum tempo atrás eu ganhei uma caixa de madeira. Só que ela tinha passado pela mão de um artesão, de uma pessoa que tem aquelas habilidades. Eu falei, que poder, que autoridade, que coisa diferenciada. Não é qualquer um que faz. Tem tantas coisas que só você faz, só você pode fazer. Mas Satanás vai te tentar a usar isso para que você possa receber a glória, para que você possa se sentir o cara, a pessoa. Mas tudo que você recebeu, a tua casa, o teu carro, as tuas possibilidades, o salário que você recebe todo mês, tudo que você recebeu, a sua família, os seus filhos, cada coisa que você diz, eu possuo, eu quero te dizer, vieram das mãos de Deus. Coloque à disposição e use toda a autoridade para mudar e glorificar o nome do Senhor. E quando Satanás visitar a sua vida, te rodear, porque a palavra do Senhor diz que Ele é como um leão que está ao derredor, Ele está bramando, buscando a quem possa tragar. A palavra diz que Ele é como um leão, mas Ele não é o leão é um só, e o seu nome é Jesus. Ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá, e ao rugido do Senhor, ao som da voz do Senhor, todo Satanás tem que sair, correndo e depressa. E quando Ele disser para você, você pode ser feliz, o que importa é a sua felicidade, a sua alegria, é o seu bem-estar. Liga para Ele, não vou me ajoelhar diante de você. Eu nasci com um só propósito, eu nasci para dar glórias a Deus. E todas as vezes que eu andar, e todas as vezes que eu me mover, e todas as vezes que eu fizer algo, vai ser para a glória do Senhor. Quando eu compro para a glória do Senhor. Quando eu faço uma refeição, é para a glória do Senhor. Quando eu falo do amor de Jesus para alguém, é para a glória do Senhor. Quando eu faço qualquer negócio, é para a glória do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor, porque é para isso que eu nasci. Sai daqui, Satanás, não vai ter ponto de contato nenhum na minha vida. Pai bendito, só há um jeito de vencer a tentação, e nós nos escondemos agora em Cristo Jesus. Nos rendemos completamente ao senhorio de Cristo Jesus, autor, mas não somente o autor, não somente como aquele que fez a obra da salvação, o consumador, aquele que traz toda a obra da salvação para dentro da minha vida. É no nome dele que nós nos escondemos agora, atrás de Cristo Jesus, do poder do seu nome, do seu sangue, e na autoridade do nome de Jesus. Assim como nós fomos instruídos pela tua palavra, pisamos a cabeça da serpente, e ó Pai amado, despojamos as obras do inimigo, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. E tudo que nós precisamos é o poder e a autoridade do nome de Jesus, e nos valemos do poder e da autoridade desse nome glorioso. Adoramos ao Senhor. Adoramos ao Senhor. Se você tem condições físicas de fazer isso, eu queria convidá-lo a se ajoelhar diante daquele que é o único digno de nos ver de joelhos. Se por alguma questão física você não puder, não tem problema. Renda-se ao Senhor no seu coração. Vem limpar as minhas mãos,
mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia, Senhor. O teu povo te adora, Senhor, e queremos viver assim, prostrados diante do Senhor. Nos ajoelhamos agora, Senhor, fisicamente, mas nossa mente, nosso coração, nós levamos cativos ao Senhor. Sabemos, ó Pai amado, que o tentador irá rodear tantas vezes quanto necessário for, mas nós sabemos que nós temos o poder e a eficácia do nome e do sangue daquele que é sobre todo nome. E em nome do Senhor Jesus, o Senhor que fortalece nas nossas fraquezas, e as nossas fraquezas são inúmeras, nós te pedimos, fortalece o teu nome nas nossas deficiências, em todas elas, nas nossas deficiências de caráter, nas nossas deficiências, ó Pai amado, de tomar boas decisões. Se fortalece, ó Pai amado, glorifica o teu nome, mesmo nas nossas fraquezas, em nome do Senhor Jesus. Só não nos permita vivermos para nós mesmos, ó Pai amado. Em nome de Jesus, nós temos certeza da identidade que recebemos em Cristo Jesus. Recebemos a autoridade para fazer o bem, para proclamar o Evangelho, para libertar o cativo em nome de Jesus, e queremos usar a liberdade para glorificar o teu santo nome. E tudo que há em nós, tudo que há em nós, quer bendizer o teu santo nome. Bendiga, bendiga ao Senhor o seu santo nome. A minha alma, bendiga ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Aleluia, sejam dadas ao Senhor. Aleluia, sejam dadas ao Senhor. Ó Deus, fortalece o teu povo nos momentos mais difíceis, nas perseguições mais cruéis, nas propostas, ó Pai amado, mais sutis do enganador. Em nome de Jesus, fortalece e dá livramento, dá o escape para o teu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, amém. Glórias sejam dadas a Deus, amém. Antes de você sair e receber a bênção, lembrando, você é visitante de primeira vez, ou não é de primeira vez, mas ainda não conhece a sala VIP. Há uma sala aqui na saída, na entrada, na realidade, aonde você vai ser recebido com uma lembrança, um presente, e nós queremos ter um tempinho com você, para que você possa desfrutar também da nossa hospitalidade. Vá ali à sala VIP, tem um povo de Deus esperando por você. Deus o abençoe, você que nos acompanhou pela internet, Deus o abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e as edificações do Espírito Santo sejam com o povo do Senhor, aqui neste lugar e até os confins da terra, hoje, Senhor, nesse dia e até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém. Vai na graça e vai na paz.